Então, número 23, vocês tinham que ler aí o texto, né? Vocês tinham que ler aí o texto e depois comparar com o texto, com o trecho abaixo, ó. Então, ali fala, né, sobre esse conceito dos sintagmas nominais, que a gente já viu lá no 6º ano, que para a gente ter uma noção, né, fazendo referência do sujeito com os sintagmas nominais. Então, aqui vocês têm dois termos, ó, dois trechos. Entrevistador, não houve avanço, e no outro trecho, entrevistado, isso já é um grande avanço. Então, vocês tinham que responder lá a letra A, sobre que avanços eles conversam nesse momento. Quais são esses avanços aí? Alguém gostaria de Eu falar? coloquei que eles estavam falando da escravidão infantil. Isso mesmo, esses avanços da escravidão infantil, né? Combater aí a escravidão, muito bem. E a letra B falava aí sobre, na fala do entrevistado. Então, vocês tinham que observar aqui, ó, na fala desse entrevistado, né? Isso já é um grande avanço. Observem que a palavrinha grande aqui, ó, né? Que essa palavrinha grande, a pergunta ali da letra B, ela vai fazer a seguinte, ó. Então, nós temos a palavra grande, que está se fazendo uma ligação, né? Aí com a palavra avanço. Aí vem a pergunta, ela é necessária nessa estrutura, na compreensão dessa frase, ou eu posso retirá-la? Eu acho que ela é importante, né? Porque significa que é uma mudança grande, né? Senão podia ser uma coisa pequena. Eu posso dizer que isso já é um avanço, e quando eu falo que isso é um grande avanço, eu estou fazendo aí estou dando uma intensidade aqui para essa palavrinha, né? Então, eu estou mudando aí a ideia. Reforçar, né? E isso está fazendo aí uma alteração do sentido. Então, ela é importante nessa frase, né? Eu posso, né, até tirá-la, mas é como ali o Joaquim falou, ó, a forma como ela apresenta nessa frase, ela vai mostrar um outro sentido, né? Ela vai trazer aí uma informação importante, ó. Isso já é um avanço. Agora, quando eu coloco aqui, ó, né, um grande avanço, as pessoas que estão lendo, elas vão perceber aí essa dimensão, né? Esse sucesso. Então, ela aí é importante, né? Para que essa estrutura aí dessa frase tenha sentido, ok? Depois, vocês tinham lá na letra C. Olha lá a letra C que diz. Na letra C diz assim, ó, a palavra grande é o núcleo ou é o determinante? O núcleo é a palavrinha principal e determinante é a palavrinha que vai acompanhar ali. O determinante, muito bem. Determinante. Isso, o determinante, né? Aí a letra D, a professora já coloca lá para vocês conferirem, tá? Na letra D, no caso de a palavra grande ser excluída, agora vocês vão pensar ali em excluir essa palavra grande. Há uma alteração de sentido nessa palavra, nessa frase, sim ou não? Sim. Por quê? Porque daí dá a ideia de ser um avanço grande, de vez de pequeno, ou só um avanço. Há um avanço, mas eu não tenho ali a dimensão desse avanço. Não vai dar grandiosidade do avanço. Isso mesmo, bem isso, João. Então, ali o adjetivo, esse adjetivo grande aí, ele vai intensificar essa frase, né? Vai propor aí para o leitor a intenção ali real da frase, né? Foi um grande avanço. Quer dizer que aquilo ali foi realmente um sucesso, né? Então, deixa a prof colocar lá para vocês aqui, ó. Opa, daí vai aparecer ali a outra questão. Mas não tem problema que a professora coloca ali, a gente já vai ver a diferença ali entre a número 24 que a gente vai fazer. Então, ali há uma diferença, né? Então, na número 24, nessa frase, ó, como vocês observaram, nós temos duas frases. Atualmente há uma preocupação mundial quanto a esse assunto,
né? Vocês tinham que perceber aí qual é a diferença. E aqui, atualmente, há uma preocupação quanto a esse assunto. O que que diz aí, ó? Qual é a diferença da frase 1, que é a frase original? Ela vai especificar, né, que não se trata aí de uma situação, né, local. Já a frase 2, né, ela vai generalizar, né? Então, observem que aí eu tenho a preocupação mundial. Olha lá. E aqui, então, uma preocupação quanto a esse assunto. Não se sabe qual é a dimensão desse assunto, né? Não se sabe qual é. Aqui, quando apresenta essa palavrinha mundial, eu sei a proporção que ele está causando, né? Que essa preocupação aqui está causando. Já na frase 2, então, a ausência dessa palavrinha aí, ó, eu não consigo ter essa dimensão. Eu posso dizer que causa simplesmente uma preocupação, mas eu não sei até que momento essa preocupação aí, né, onde ela vai chegar, essa preocupação, qual é a dimensão dela, tá? Então, a palavrinha aqui, ó, mundial, ela vai intensificar, ela fortalece, né? Ela vai dar um sentido aí diferente na frase, intensificando ela. Já na frase 2, então eu vou deixar vocês aí observarem a diferença. As crianças escravizadas não eram sequer lembradas. E a outra frase, as crianças não eram sequer lembradas. Qual é a diferença que nós temos entre elas? A palavra escravizados. Muito bem. E o que ela quer dizer aqui? Das crianças. Que as Porque crianças... daí a palavra escravizada muda o sentido, pois as crianças, elas não podem ser escravizadas, entendeu? Isso, então, na De frase... vez de ser apenas só crianças. E isso aqui eu estou falando, né? Eu estou falando desse adjetivo ali, ó, escravizadas. Então, eu estou falando a forma como essas crianças, aí, ó, o modo como elas estão sendo lembradas, né? Então, essas crianças aqui, eu estou dando uma qualidade, né? Ó, estou colocando aqui um adjetivo junto com a palavra crianças, porque eu quero chamar a atenção em relação a essas crianças escravizadas. Agora, na segunda frase, pode ser aí qualquer criança, né? Ó, as crianças não eram sequer lembradas, mas que crianças que nós estamos falando? Né? Então, aí, na alternativa B, essa palavra escravizada, ela vai mostrar aí uma intensidade, né? Vai chamar a atenção nesse fato, né? Vai mudar o sentido aí do substantivo, que é criança, né? Então, aqui eu posso estar falando de uma forma geral, né? A todas as crianças, e aqui eu estou especificando quais são essas crianças. E na letra C, desculpa, vocês tinham lá, ó, outra frase também. Eu vejo diferença nos últimos anos, especialmente quando se trata da escravidão infantil. E ali na outra frase, ó, eu vejo a diferença nos últimos anos, especialmente quando se trata da escravidão. Qual é a diferença ali? A palavra infantil, Ó, a palavra que infantil. faz com que a escravidão seja feita pelas crianças. Fica evidente aí, né? Isso mesmo. Então, a função, observaram aí a função do adjetivo, como ele vai alterar aí o sentido das frases, né? Vai dar uma característica aí, né? Vai intensificar. Isso mesmo, Isabela. Então, a palavrinha aí infantil, ó, né? Ela vai estar aí, ó, alterando o sentido. Eu estou falando de qual é essa escravidão, né? Dessa escravidão infantil. Aqui eu estou mencionando a qualquer escravidão, né? E aqui, então, eu estou especificando o termo, ok? E na número 25, vocês tinham aí as locuções adjetivas, né? Quando a gente se refere aí a duas palavrinhas que têm a mesma função do adjetivo. Vocês tinham que assinalar ali, ó, adjetivos e locuções adjetivas com a função do adjunto adnominal, né? Qual é a função dele? A função aí de intensificar essa frase e a função do adjetivo adnominal de acompanhar aí o substantivo.
que vai indicar, né, o autor do texto expressando aí a sua opinião. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado não expressa uma avaliação pessoal. Vocês tinham a alternativa a primeira, a segunda e a terceira. Qual delas vocês assinalaram? Eu coloquei a segunda. A segunda diz o quê? Pode ler para a professora? Com isso, é possível trazer essas discussões para a sociedade civil. Isso mesmo aqui, ó. Olha o adjetivo ali. Então, não está expressando aí uma opinião do autor. E já na número 26, será que um adjetivo tem um único sentido? Então, vocês tinham a frase ali, ó. Qual é o sentido do adjetivo grande na frase 1 e 2? Quando ele diz assim, ó. Ele é admirado por um grande homem. E a outra, ele é admirado por ser um homem grande. Qual é a diferença de adjetivo aí, do adjetivo nas duas frases? Na primeira é porque é um sentido figurado, porque ele é um homem, tipo, com muitas virtudes. Isso. Tipo, assim, entendeu? Um homem bom, E na né? segunda, tipo, na segunda, pois que é um homem alto, um homem grande, assim, Isso tipo, mesmo. Na primeira frase, isso, muito bem. Na primeira frase eu estou falando aqui, ó, das qualidades dele. Ele é um grande homem, né? Que ele tem, né? Aí as virtudes, como você falou, né? Que ele apresenta aí as qualidades morais, né? Tem aí qualidades boas. A gente pode estar falando desse homem, né? Como um ser humano do bem. E já a segunda frase está falando aí realmente do tamanho dele, a estatura, né? Que ele é um homem grande, o tamanho dele. Ok. Essa, então, eram as duas atividades da tarefa que a professora tinha passado para vocês. Agora nós vamos dar continuidade lá na atividade e nós vamos fazer juntos ali,